Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao videocast She Talks, uma iniciativa do Leadership, Liderança Feminina em Farma e Área de Saúde. Sou a Jaqueline Escoteiro e somos um grupo feminino de líderes que estão à frente dessa iniciativa fantástica. No Leadership, acreditamos que empoderar mulheres no mercado de trabalho e em posições de liderança vai além da equidade. É imperativo para a construção de um mundo mais inovador, justo e próspero. Quando uma mulher ocupa seu espaço, ela não apenas ocupa, mas transforma sua própria trajetória, abre caminho para muitas outras. Nosso compromisso é seguir inspirando mulheres a reconhecerem sua força, desafiarem limites e conquistarem novos horizontes com confiança e determinação. Mas essa não é uma jornada só de mulheres. A equidade de gênero é um compromisso de todos. Homens aliados, organizações comprometidas e lideranças engajadas fazem toda a diferença na construção de ambientes mais inclusivos e oportunidades reais para o crescimento feminino. Nossa convidada de hoje é Cristiane Giordano, é uma executiva sênior com mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica e área de saúde. Atualmente, ela lidera a diretoria de comunicação do Leadership. Até dezembro de 2024, Cristiane atuou como CEO da Functional Health Tech, onde conduziu um processo de transformação e de grande crescimento. Sua carreira inclui passagens por multinacionais farmacêuticas como Sanofi, Boehringer Ingelheim, Organon, Pfizer, Lundbeck e Teva, sempre em posições bastante estratégicas. Reconhecida por sua liderança autêntica, que prioriza as relações humanas, ela também participa de iniciativas relevantes e de desenvolvimento de lideranças femininas no setor de saúde. Seja muito bem-vinda, Cris. Adorei essa introdução também. Obrigada pela oportunidade, viu? Imagina, a gente está aqui hoje, Cris, para falar sobre mentoria, né? Que é uma das iniciativas do Leadership. E você está aqui representando um grupo de mulheres, você está aqui representando um grande número de pessoas que são mentoras e também as mentoradas. Então vai ser muito bom escutar de você sobre mentoria. Então, a mentoria, na verdade, a gente sabe que é quando a gente dedica tempo, né, no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Conta pra gente a sua experiência como mentora, Cris. Bom, vamos lá. Na verdade, eu comecei esse processo de mentoria dentro do Leadership. Desde que a gente começou a montar o grupo, enfim, uma das coisas que a gente discutiu era que a gente queria fazer alguma ação rápida e que a gente acreditasse que tivesse impacto. Então, a gente começou esse processo, se não me engano, em 2020, 2021, e é um prazer, assim. Então, na verdade, a gente fez, até tinham algumas pessoas de recursos humanos que nos ajudavam dentro do grupo, e nos ajudaram a estruturar, porque eu nunca tinha dado, né, tinha sido mentora. Então, foi, assim, uma descoberta tanto para mim, quanto para esse projeto dentro do grupo. E uma das coisas que eu sempre falo é que eu me via em várias das mulheres que eu estava mentorando. Então, a gente vê que a gente enfrenta os mesmos desafios, a gente vê que as dores são muito parecidas, né? E no final, até a gente acaba se aproximando muito e vira uma relação até quase que de amizade mesmo com algumas. Então, é um processo de uma descoberta mútua entre as pessoas e de um fortalecimento da liderança feminina, porque a gente sabe, eu sempre falo, né, quando eu falo sobre liderança feminina, que as mulheres, por alguma razão ancestral, a gente tem muito mais inseguranças no geral, né? Assim, se a gente pega a média de mulheres, e nas mentorias eu via muito isso, uma das grandes questões era: eu não sei se eu consigo fazer isso, eu não sei se dá, eu não sei se é muito para mim. E quantas vezes eu já não pensei isso também? Então, eu acho que é um processo de você encorajar e ter essa empatia de entender
que é muito genuíno isso e que é muito possível da gente conseguir superar também isso com ajuda. Perfeito, Cris. É super interessante os exemplos que você está dando, né, para todas nós e certamente para as pessoas que estão nos assistindo, porque muitas vezes as pessoas podem se conectar com o Uhum, teu depoimento aqui também, né? uhum. E Cris, conta pra gente como que o programa funciona. Boa. Como eu estava comentando, a gente começou, acho que se não me engano, em 2020, a gente estava na pandemia ainda, e a gente queria fazer algo que fosse fácil e de ação imediata, né, para que a gente tivesse um impacto rápido. Então, naquele momento, a gente tinha dentro do grupo de governança do Leadership, que são as associadas, que a gente chama, em torno de umas 20 mulheres, número um nas empresas de saúde. E a gente fez um combinado que a gente selecionaria 2 mulheres de cada uma dessas empresas e faria a mentoria cruzada. Então, com a ajuda dessas pessoas de RH que nos ajudaram a fazer o matching, a gente tinha o perfil de cada uma das eleitas, né, por cada uma das líderes. E aí, cada uma das líderes mentorava de 1 a 2 mulheres aí. A princípio, a gente determinou que seriam mulheres N1, ou seja, perfil de diretoria, que pudessem estar aí numa iminência de assumir um próximo passo como número um das empresas. E assim foi. Conforme a gente foi evoluindo, porque aí desde então a gente tem feito o programa anualmente, a gente tem incluído novas metodologias, a gente tem incluído, discutido até o perfil dessas mulheres, que a gente vai falar um pouquinho também. Uhum. Então, a gente normalmente tem feito essa mentoria cruzada. Não é fácil conseguir disponibilidade de todo mundo, né, para dispor desse tempo. Normalmente a gente considera aí 4 sessões no mínimo para que exista um acompanhamento. E muitas vezes o que acontece é acaba que a gente até depois faz um encerramento, a gente almoça com as nossas mentoradas, a gente tem tido também normalmente um evento anual onde a gente convida essas mentoradas até muitas vezes para dar depoimento de como foi o programa. Então tem tido aí uma atração muito boa. Excelente, Cris. No passado, Cris, você já passou por algum processo de mentoria? Eu passei, mas um processo mais estruturado dentro de uma das empresas que eu trabalhei. Então, você tinha lá um sistema interno onde você selecionava pessoas que você achava que tinham um perfil interessante, e aí depois você seguia com o processo de mentoria. É, Agora, confesso que talvez, eu não sei se porque eu não estava 100% preparada, eu acho que tem também muito momento, né, de você estar preparada para ser mentorada e também para ser mentora. Que talvez eu não tenha visto tanto benefício naquele momento, porque eu acho que o processo de mentoria, ele também passa por você se identificar muito com quem está sendo o seu mentor naquele momento, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Não, você falou algo muito importante, Cris. A conexão, né, entre o mentor, ou a mentora e o mentorado ou mentorada, Uhum. definir objetivos muito claros, né, ter esse engajamento, essa conexão é super importante. E eu falo porque eu também sou mentora, né, dentro do Leadership, e aqui deixando o meu próprio depoimento, tem sido uma experiência muito importante, né, quando a gente também vê essas pessoas dessas empresas aí tendo essa oportunidade, né, de desenvolvimento. Muito bom. Então, a gente está aqui falando, a Cris e eu, no papel, né, de representantes do Leadership, de mentoras de algumas pessoas, mas a gente também convidou algumas mentoradas para estarem aqui conosco, dando o seu depoimento que você vai ver agora. Compartilhe uma mudança importante que você viveu em sua trajetória profissional graças à mentoria. O que mudou em você depois desta experiência? Antes de abordar diretamente a mudança que vivi após a mentoria, considero essencial destacar o quanto esse processo foi valioso para o meu desenvolvimento profissional. Cada orientação recebida, cada troca de experiência e cada insight ao longo da mentoria
contribuíram de maneira significativa para a construção da minha trajetória. Foi uma experiência de grande valor que me proporcionou aprendizado, clareza e desenvolvimento contínuo. Em relação à transformação vivida, a mentoria proporcionou maior autoconhecimento, me ajudou a reconhecer os meus pontos de melhoria e a fortalecer competências essenciais. Passei a atuar de forma mais protagonista na condução da minha carreira, com mais consciência do impacto que desejo gerar e do legado que quero deixar. Como consequência desse processo, fui promovida, o que simboliza para mim um reflexo concreto do crescimento que a mentoria proporcionou. Obrigada. Muito bem, Cris. Agora vamos conversar um pouco mais sobre metas, atingimento e tudo mais, né? Então, conta pra gente, o grupo de mentoradas é um grupo diverso e por quê? É um grupo que eu acho que está se diversificando mais agora, porque, como eu falei antes, a gente começou com mulheres ali quase que no topo das empresas, né? Diretoria sênior. E o que a gente viu agora, nos últimos, a gente tem feito pesquisas anuais para mapear a evolução da presença feminina dentro do setor de saúde, especificamente na indústria farma. O que a gente tem visto é uma queda na média liderança em número de mulheres, né? A gente via ali que tinha quase que meio a meio em termos de liderança feminina e masculina. E é isso que a gente quer, na verdade, a gente quer que tenha essa equidade, que a gente tenha representatividade dos dois lados. Mas no último ano, na pesquisa de 24, a gente viu uma queda, principalmente nessa média liderança. Então, agora a gente está incorporando mais mulheres nessa fase de carreira, nesse estágio, para que o grupo comece a se diversificar mais, né? Mas é óbvio que tem mulheres de todos os tipos. A gente também vem trabalhando muito na questão racial. Esse ano a gente tem discutido bastante, porque o percentual, né, de acordo com essa pesquisa que a gente fez, ainda é muito baixo. A gente fala aí de 8% de liderança de negras, liderança feminina e negra. Então, a gente precisa ver que tipo de ações que a gente faz nesse sentido. Obviamente, a gente, na mentoria, a gente só indica as pessoas que já estão lá, né? Mas como a gente pode impulsionar para que esse grupo seja ainda mais diverso? Não, excelente. E você falou algo que é muito importante, Cris. Com dados de pesquisa, a gente consegue comprovar as diferenças e os gaps, né? Exato. Porque muito mais do que falarmos sobre uma causa, quando a gente mostra dados estatísticos, a gente comprova aquilo que a gente está falando. E aí começa uma jornada, né, do que cada uma de nós pode fazer no universo corporativo para mudar, né, essa perspectiva e mudar certamente a presença feminina, ocupando mais posições, participando aí de alguns desenvolvimentos e tudo mais. Cris, o que mais você pode contar para a gente em termos de evolução do programa, de metas atingidas ou exemplos que você conhece de pessoas que foram impactadas, que foram promovidas? Conta pra gente um pouco dessa sua experiência. Eu estava até levantando esses dados recentemente. A gente tem em torno aí de que a gente saiba, né? Porque muitas das mentoradas a gente acaba também não tendo tanto acompanhamento tão próximo. Mas que a gente saiba aí em torno de umas 20%, a gente sabe que tiveram resultado positivo, ou seja, promoção, assumiram outras posições que elas almejavam. A gente tem algumas das mentoradas lá do passado, dos primeiros programas, que hoje participam do grupo, ou seja, são o número 1 das empresas. Então, acho que umas 3 ou 4 hoje do nosso grupo de um pouco mais de 20 mulheres são ex-mentoradas por uma de nós do grupo. Ou seja, de fato, a gente vê a efetividade do programa. E isso, assim, falando de números, né? Mas quando a gente olha qualitativamente também, a gente vê muita coisa legal, né? De fato, essa rede de apoio, essa coisa da gente compartilhar dores, vulnerabilidades,
ela tem um impacto muito positivo nas mulheres. A gente tem rodado algumas empresas fazendo eventos com o grupo, com o leadership, e quando a gente fala dessas vulnerabilidades, é algo que ressoa muito nas mulheres que estão pensando em assumir posições aí mais sênior. Acho que você falou um ponto, Cris, que é super interessante e que é a questão de um ambiente seguro para a mentoria, né? Isso. Acho que você trouxe esse ponto. Eu acho que seria interessante você contar um pouco sobre isso, porque quando a gente acorda, né, em termos uma mentorada, a gente tem um contrato de confidencialidade. Isso. Conta um pouquinho para quem não é familiar com o processo de mentoria, por que isso é importante? Super importante. Então, a gente até assina esse acordo. Lá, desde a primeira mentoria, a gente montou um documento junto com os jurídicos das empresas, justamente para que não houvesse compartilhamento de informações confidenciais. Então, o objetivo da mentoria não é você falar de um problema de negócio ou abrir dados da sua empresa, nada disso. Na verdade, o objetivo da mentoria é você falar de coisas que estão te preocupando do ponto de vista de liderança, de que objetivos você quer assumir mais para frente, como você se sente preparado ou não para esses objetivos, que soft skills você acha que falta ou não. Então, a gente não compartilha nenhuma informação confidencial, apenas troca de problemas reais, mas do ponto de vista de liderança. Muito bom. E sempre focado no desenvolvimento, que acho que é legal, né, Exato. falar para todo mundo que está nos escutando, ou que ainda não é tão familiar, né, com o processo de mentoria. Que Então, pode acho que ser é bem uma interessante. preocupação, né? Assim, eu não vou participar porque eu não quero compartilhar informação. E isso é super tranquilo. A gente não tem nenhum tipo de interação no sentido de entender o que está acontecendo no negócio da outra empresa. Exato. Muito bom, Cris. Bom, então agora a gente vai assistir o depoimento de mais uma mentorada que faz parte deste programa de desenvolvimento do Leadership. Se você pudesse dar um conselho para quem vai entrar agora em um programa de mentoria baseado na sua experiência, qual seria? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia Zafalon. Eu fui participante do programa de mentoria do Leadership. Foi uma experiência absolutamente transformadora para mim. Eu recomendo de coração para todas que tiverem essa oportunidade. O que mais me marcou foi ter mulheres incríveis liderando essa jornada. Acho que isso gera uma empatia enorme, cria um ambiente de acolhimento e inspiração, que faz toda a diferença. E você percebe que você não está sozinha e que juntas nós conseguimos ir mais longe. Eu sei que a nossa rotina é sempre cheia de compromissos, é difícil encontrar um momento, mas aproveito para deixar aqui um conselho importante. Reservem nas suas agendas datas, horários para essa experiência. Vale muito a pena. O crescimento pessoal e profissional que a mentoria proporciona é realmente incrível. E claro que eu não queria deixar de agradecer especialmente a minha mentora, Cris Jordano. Muito bem, Cris. Agora vamos falar um pouco de conquistas. Quando a gente pensa num processo de mentoria, existem várias conquistas que a gente pode falar, e uma das quais a gente poderia começar abordando são as habilidades, né? Que são habilidades desenvolvidas. O que você tem para nos dizer com relação a isso, da sua própria experiência como mentora, participando do programa e auxiliando mentoradas no desenvolvimento? Conta um pouco para a gente sobre isso. Eu acho que uma das coisas que a gente fala bastante, que eu vi nas minhas mentoradas, eu sei que é um tema batido, mas eu acho que é super relevante, é a questão da resiliência, né? Então, a gente fala muito desse tema, porque muitas vezes algumas delas chegam até um pouco cansadas, sabe? Assim, no sentido de, ai, putz, eu já tentei várias coisas, isso não dá certo, ou, ai, eu não sou ouvida, ou, ai, falta um pouco disso, não tô me sentindo reconhecida. Obviamente, eu acho, e eu sempre falo isso para todo mundo, acho que você tem que procurar o lugar que você se sinta bem e que você se sinta reconhecida, ouvida, escutada. Mas muitas vezes eu acho que a gente também tem uma coisa do ser humano, né? Da gente também sempre colocar a culpa no outro, né?
Então, acho que vale esse exercício de reflexão de o que você ali da sua caixinha de ferramentas pode fazer para que isso evolua. Então, acho que esse ponto é super importante da resiliência. Eu acho que desenvolver muito a questão da empatia, eu acho que é um ponto forte nosso das mulheres, né? De se colocar no lugar do outro, de entender o problema do outro, não julgar, e trabalhar de uma forma com que essas pessoas se engajem, cada uma à sua maneira, né? Não através de imposição e nada. Então, eu acho que esses pontos têm aparecido bastante. E, obviamente, a questão da confiança, né? Que eu acho que é uma questão das mulheres bastante forte, de não se sentirem preparadas, não se sentirem prontas, terem medo de assumir posições maiores por impacto em qualidade de vida. Então, e uma coisa que eu tenho visto muito é uma dificuldade até de delegação, que tem totalmente relacionado com essa perda de qualidade de vida. Então, uma coisa que eu converso muito com as mulheres, que mulher tem aquela coisa de querer fazer tudo, de sair fazendo, de abraçar o mundo. Você não precisa abraçar o mundo. Você tem que ter pessoas boas ali trabalhando com você. E, obviamente, em alguns momentos você vai ter que ter períodos de mais trabalho, de mais entrega, mas você também tem que ter gente ali boa te ajudando a entregar resultado. Então, acho que são pontos bem chave aí para as mulheres. Não, excelente, Cris. E quando a gente fala em liderança, são sempre muitas habilidades que são discutidas. E você trouxe vários exemplos. De acordo com a tua experiência como mentora, se você talvez pudesse elencar 2 ou 3 habilidades que você considera que são muito importantes para serem desenvolvidas com as mentoradas, o que você diria? Eu diria a resiliência e a confiança. Muito importante. Eu acho que do que eu vi das minhas mentoradas, eu acho que é isso que muitas vezes é aquela coisinha que falta, sabe? Para elas darem um próximo passo. Sim. É muito interessante, Cris, o que você acabou de dizer, porque a questão da confiança e até mesmo da autoconfiança, muitas vezes é o que limita as mulheres em tomar uma decisão de seguir adiante ou de assumir novas posições, Exato. né? E se talvez você me permita complementar um pouco da minha experiência também, eu também tive situações de que muitas vezes as mulheres acabavam não querendo de alguma forma avançar na carreira porque elas não se sentiam apoiadas até mesmo dentro de casa. Então, muitas vezes também é um grande desafio, né? E aqui a gente não está falando de maternidade ou não, mas muitas vezes da pessoa que está com aquela mulher, né? Vibrar junto, né? Olha que legal que você está conseguindo uma promoção, mas já muitas vezes acaba focando, não, você vai precisar viajar, ou você vai precisar se ausentar, você vai precisar trabalhar mais, e tudo que a gente precisa é de apoio, né? Para continuar fazendo e acreditando. Muito comum isso, de não ter essa rede de apoio do outro lado. Exato. E ter uma exigência de que se cumpra um papel dentro de casa que, em teoria, seria da mulher, quando que, na verdade, deveria ser uma parceria, né? Com certeza. Cris, quando você olha o programa como um todo, o que você acha que ele evoluiu do começo até agora? Olha, eu acho que as próprias mentoras, eu me sinto muito mais madura, né, como mentora. Então, eu acho que a gente já estamos conseguindo ser melhores mentoras aí com os últimos grupos, porque a gente já tem passado, tem discutido entre nós, né, o que tem dado certo, o que não tem dado certo. Acho que a gente vê muito essa evolução das mulheres mentoradas. Então, isso pra gente é um grande validador de que a iniciativa faz sentido. Mas, obviamente, a gente tem que evoluir muita coisa, né? Hoje a gente tem aí, pelas nossas contas, mais ou menos 60 mulheres que já foram mentoradas, algumas que, inclusive, tiveram evolução positiva e tudo mais, mas a gente quer dar um passo adiante a partir de agora. Muito bom. Muito bem, então agora a gente vai ouvir o depoimento de mais uma mentorada.
Fale como a mentoria impactou seus planos e sonhos para o futuro. O que mudou nas suas aspirações ou na forma como você se vê hoje? Receber mentoria é quase que um presente, em forma de tempo. Nos dias atuais em que somos bombardeadas por informações, tudo é urgente, sentar com alguém que doa o seu tempo e compartilha experiências profissionais. Eu não encontro uma palavra mais adequada além de presente. Meu nome é Ana Lu Gameiro, eu sou farmacêutica e sou responsável pela área de acesso de uma indústria farmacêutica. E venho aqui falar um pouco como a mentoria foi um divisor de águas na minha trajetória. Eu iniciei o processo de mentoria há aproximadamente 4 anos, em que ela me trouxe clareza, entendimento sobre as minhas forças e também sobre os meus pontos de melhoria. E além de, obviamente, acelerar o meu processo de crescimento, porque ela me compartilha, durante a sua jornada profissional, as lições que ela aprendeu. Então, isso me ajuda a evitar os erros mais comuns e progredir mais rapidamente. Além disso, eu também fui presenteada pela mentoria do Leadership, em que a minha mentora é uma mulher extremamente competente, inspiradora e que desenvolve em mim habilidades como comunicação, comportamento e também um planejamento mais a longo prazo, um planejamento mais estratégico. Muitas vezes a gente fica muito no operacional e a gente esquece que os grandes líderes, eles focam muito, eles têm um olhar muito 360 e um olhar mais a longo prazo. Eu sou extremamente grata por essa oportunidade que eu tenho recebido e eu espero em breve poder contribuir com mais mulheres, por que não, né? A trilhar essa jornada profissional e pessoalmente e fazer girar essa engrenagem do bem que é tão potente. Obrigada. Muito bem, Cris. A conversa está interessantíssima. A gente falou de vários aspectos. Agora eu queria que a gente trouxesse um pouco para quem está nos assistindo, um pouco da visão do futuro. O que você visualiza para este programa de mentoria do Leadership? Ótima pergunta, porque a gente tem falado muito sobre o assunto. E um dos nossos grandes objetivos é a gente escalar esse programa. Escalar no sentido de abranger mais mulheres. Então, uma das coisas que a gente vem ouvindo muito nas nossas redes sociais, a gente recebe muitas mensagens inúmeras, e cada uma de nós, né, que participamos do grupo também, é que as pessoas querem fazer parte do programa. E a gente hoje está buscando uma iniciativa ou algo que nos ajude a escalar isso, porque hoje a gente tem um número limitado de mentoras, né? Então, assim, e com agendas super complexas. Então, e nem todo ano as possíveis mentoras têm conseguido disponibilizar uma parte do seu tempo para serem mentoras. Então, a nossa ideia é ter mais mentoras, então entrar num processo de preparação de mentoria. Então, a gente tem conversado com algumas empresas, inclusive consultorias ou consultores independentes, para que a gente possa trabalhar numa preparação e desenvolva um programa ou algo assim de preparação de mentoria, de mentoras. Mas também a gente está buscando uma plataforma de tecnologia onde a gente possa abrir espaço para as pessoas se registrarem, se candidatarem para possíveis mentorias. Isso ainda é algo que está bem embrionário, né? Vocês sabem que a gente não tem um funding fixo, a gente busca sempre recursos aí das empresas participantes ou de apoiadores externos. Mas é algo que a gente tem buscado, a gente tem avaliado algumas plataformas, tem algumas inclusive que não tem custo, mas a gente tem tentado entender o que dá para fazer ou não, porque uma das ideias que a gente tem é que essa plataforma nos ajude a fazer o matching entre a mentora e a mentorada, dependendo do perfil, dependendo dos objetivos da mentoria e tudo mais. Então, em breve, a gente espera aí ter algumas novidades. Excelente, Cris. E quando você olha para o futuro, você também visualiza algumas metas mais bem definidas? Ou o que você poderia compartilhar conosco?
Sim, a gente tem discutido muito, inclusive sobre como ajudar as empresas a colocarem as suas metas, né? Porque a gente também viu na pesquisa que a gente fez aí nos últimos 2 anos que um percentual de aproximadamente uns 30% só das empresas tem programas super estruturados de desenvolvimento de liderança feminina dentro das empresas. E pouquíssimas têm metas. Metas de evolução em termos de equidade, evolução em termos de equidade de liderança. Então, a gente tem discutido o quanto a gente conseguiria, até através de parcerias, porque a gente também não quer fazer tudo sozinha, né? Assim como a gente fala que na liderança a gente não tem que fazer tudo sozinho, nesse momento também não, porque tem várias instituições, como a Todas, entre outras, que já têm alguns programas muito bem estabelecidos. Então, talvez a gente possa aí unir forças e ver como é que a gente consegue fazer isso juntos. Não, perfeito, Cris. A gente falou muito sobre dados, sobre as mentoradas, sobre evolução. Mas conta pra gente qual que você acha que é o impacto nas mentoras. O que você acha que nós, mentoras, aprendemos com todo esse processo? Muito boa pergunta. Para mim foi assim, me fez revisitar algumas questões minhas, porque muitas vezes a gente que está em posições de liderança, né, mais sênior, a gente acaba passando batido por algumas questões, ou a gente enfrenta alguns problemas, e como muitas vezes a gente não está sendo a mentorada da vez, né, a gente não para refletir. Então, em vários momentos que as mentoradas me trouxeram questões, eu parei para refletir sobre mim. Será que eu tô agindo dessa forma? Então, no final é aquela coisa de professor e aluno, né? No final, você também aprende. Quando você está ensinando, quando você está passando o seu conhecimento de alguma forma, você também está revisitando aquilo que você já sabe, as suas crenças e tudo mais. Então, é muito gratificante quando a gente vê que as mulheres evoluíram, às vezes recebo mensagem, aquele negócio que a gente discutiu deu certo e tal. É muito legal. É muito gratificante, né? Muito. Acho que é muito lindo, Cris, que você está dizendo, quando a gente consegue ver a evolução, né? E algo que eu acho que é super enriquecedor, se eu posso dizer assim, é que quando a gente chega no final do processo, a gente até pergunta para as mentoradas, conta um pouco do seu processo, e aí acho que a gente se vê em alguns momentos também, né, Total. desse crescimento. Então, é muito lindo, é muito gratificante. Aham. Muito bem, Cris. Agora a gente está na última parte do programa, que é uma parte bastante interessante, que se chama Respostas Rápidas, Ideias Potentes. Oba, vamos lá. Então, eu vou dizer para você algumas palavras e eu gostaria que você me devolvesse com uma palavra ou com uma frase curta, pode ser? Pode. Então, vamos lá. Saúde. Acho que é a coisa mais importante para todas as pessoas, né? É isso. Trabalho. Trabalho essencial, assim. E quando converso com as mulheres, posso falar um pouquinho mais que uma frase, né? Percebo quanto as mulheres se realizam com o trabalho. Excelente, realização. Mentoria. Um aprendizado constante. Muito bom. Machismo. Machismo. Acho que ainda tem bastante. Eu acho que a gente vive num mundo privilegiado, que a gente já vê que evoluiu bastante nesse sentido. Mas mesmo no nosso mundo ainda existe. E acho que é uma coisa que a gente vai mudar passo a passo e buscando aliados o tempo todo. Excelente, Cris. Liderança feminina. Importante, essencial para o mundo, porque eu sempre falo que o mundo é diverso, né? Então, a liderança feminina tem que estar presente, porque as mulheres estão presentes na sociedade. Então, é essencial. Muito bom. Sucesso. Sucesso é ter a família perto, os seus filhos próximos, quando a gente tem filhos,
Porque também não adianta a gente se focar em um lado só da nossa vida e deixar o resto para lá, né? Então, acho que sucesso é você estar bem em todas as esferas aí da sua vida. Muito bom, Cris. Brasil. Brasil, ele testa a nossa resiliência, mas você sabe que eu amo ser brasileira, tenho muito orgulho, fico brava quando as pessoas falam mal do Brasil. E nas multinacionais que eu trabalho, eu gosto sempre de enaltecer as coisas positivas, mas não só samba, carnaval, futebol, até futebol tá meio caído ultimamente, mas o quanto a gente tem de oportunidade. Então, acho que Brasil é oportunidade. Excelente. E a última, um sonho. Poxa, um sonho, acho que ter uma vida feliz, com saúde. Mas eu tenho um sonho de talvez empreender, ter um negócio. Acho que é uma coisa que vai e volta muitas vezes e acho que também tenho me inspirado muito em algumas mulheres empreendedoras por aí e acho que é uma coisa bacana. Excelente. Cris, antes da gente encerrar, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de compartilhar ou quais seriam as suas palavras finais para esse episódio? Não, foi maravilhoso. Obrigada, Jaque, maravilhosa. Acho que a gente está no caminho, né? Temos avançado bastante, acho que principalmente no mercado de saúde, indústria farmacêutica. A gente tem avançado muito em equidade em equidade de gênero. Mas eu acho que isso tem que ser algo que a gente vai evoluir passo a passo. A gente não pode, muitas vezes, colocar isso como algo, um embate, né, versus o status quo. Eu acho que a gente tem que buscar aliados. Sempre falo isso. Falei recentemente isso em alguma das palestras que eu dei, que os homens não são nossos competidores, não estão, não é uma briga, não é uma batalha. É uma parceria, né? Então, eu acho que equidade é sobre isso. É você conseguir com que a gente tenha a representatividade da sociedade na sua melhor versão, sem nenhum tipo de, o meu é melhor, o seu é pior. Eu acho que juntos fazemos muito melhor. Excelente, Cris. Estou encantada com essa entrevista. Muito obrigada. Então, Cris, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso segundo videocast do Leadership. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. O SheTalks é uma iniciativa do Leadership e tem como intuito trazer novas visões e reflexões sobre o papel feminino na liderança da saúde. Continue acompanhando os próximos episódios. O futuro, ele é diverso, é múltiplo, ele é multifacetado. O futuro é um lugar que será construído com a participação de todos nós. E as mulheres terão um papel fundamental nessa jornada. SheTalks fica por aqui e até o próximo episódio.